Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu entrei um pouquinho mais cedo. Para aguardar o pessoal ir chegando. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Nós vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Camila, Wesley. Boa noite, amor. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Vou tentar colocar aqui o título da nossa live hoje. Fixar. Ótimo. Oi, Eliana de Cambuí, bacana, seja bem-vinda, Eliana. O pessoal que tá entrando aí, gente, eu entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo de todo mundo chegar. Hoje nós temos um convidado especial aqui na nossa live. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Antes, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês. Todos que estão aí possuem empresas familiares, se vocês puderem ir aí me dando um feedback para eu conhecer um pouquinho mais vocês. Boa noite, Tito. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Eu vou abrir a porta aqui um pouquinho, que tá muito calor. Vão me falando aí se vocês têm negócios familiares. Um segundinho, eu já volto aqui, tá bom? Hoje o tema da nossa live é como a comunicação pode salvar sua família e sua empresa. Eu acredito que algum de vocês já devem ter visto lá. Esse tema é muito interessante, pessoal. Eu atendo, algumas empresas familiares. E muitas das vezes o diagnóstico que eu chego a passar para o empresário, porque a empresa tem diversas dificuldades, mas sem dúvida a comunicação é um gargalo delicado e é um gargalo muito impactante dentro das organizações. Nós temos problemas de comunicação que vai desde uma reunião onde o entendimento não fica esclarecido até um alinhamento de processo. Nós temos casos de compras que às vezes são feitas e elas não estão de acordo com o que era solicitado, e aí se tem prejuízo financeiro por falta de comunicação. Eu vejo casos também de dissolução de sociedade por falta de comunicação também. Então é um assunto delicadíssimo, tá? Amor, abaixa o volume um pouquinho aí que tá me atrapalhando. Ai, a gente tá na mesma casa aí, tá atrapalhando aqui. Eu vi aí que a minha prima entrou. Gente, é ela que faz essas tiaras lindas, maravilhosas. Aí, ó, Cano, eu não sei se eu falei corretamente. Cano Tiaras, ela é maravilhosa, gente. Muito legal. Então, voltando aqui, o nosso tema hoje é comunicação. Nós temos um convidado muito especial. Por que esse convidado é tão especial? Ele é especial para mim e vai se tornar para vocês também. Ele é um grande mentor, um grande professor, um grande amigo, já de longa data, uma pessoa muito querida, um cara extremamente estudioso, dedicado, comprometido e se dedica demais em tudo que vai fazer, e por isso o intuito de trazê-lo aqui para nos ajudar. Oi, pai, boa noite.
E a ideia de trazê-lo é porque eu já falei um pouquinho com vocês sobre comunicação, mas o Carlinhos, ele é um cara que tem assim muito know-how nessa área, tá? Nós temos juntos cursos de liderança e comunicação, que ele ministra, algumas aulas sou eu que ministro, mas ele sem dúvidas é o grande incentivador, é uma pessoa assim que tem muita relevância na minha vida e é uma das pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Nós sabemos que nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos, nós sabemos que o sucesso ele precisa passar por ajuda de outras pessoas, nós sempre vamos precisar do outro para nos construir. Eu pelo menos acredito muito nisso. Não acredito que nós consigamos construir coisas e carreiras sem ajuda de pessoas. E uma das pessoas a quem eu tenho muita gratidão, a quem tem me ajudado muito, é o Carlinhos. Então hoje ele vai estar aqui conosco. Primeiramente porque é uma pessoa muito querida, uma pessoa da minha confiança, que me ajuda muito. E também porque é uma pessoa que vai trazer muito conteúdo rico, ele tem muito conhecimento dentro do universo de comunicação. Eu tenho certeza que ele vai trazer dicas riquíssimas para nós, tanto na questão comportamental, até nessa questão de dentro da PNL, porque ele traz muitas dicas nesse âmbito também. Então, nós vamos crescer demais hoje nessa live. Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas do quanto ele vai poder agregar para nós. Como que vai funcionar essa dinâmica, tá, pessoal? Já já ele vai chegar aqui. Boa noite, Cindy. Boa noite, Ivone. A Ivone é uma querida, tô feliz que você tá aqui, de verdade. Cindy, Wanderson, todas são pessoas muito queridas. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Luzia, seja bem-vinda à nossa live. Como eu estava dizendo, pessoal, essa é a nossa 8ª live. Olha que coisa maravilhosa. Lembrando e recapitulando com vocês que o intuito, né, desse espaço, por eu estar aqui todas as terças-feiras às 9 horas, é justamente para expandir aquilo que eu tenho para oferecer. Porque hoje eu atendo empresas familiares no trabalho de gestão, de processos, de estruturação de equipe, treinamento de lideranças, alinhamento de funções. Só que eu sou uma só, né? E fica difícil eu conseguir chegar a mais pessoas. E aqui é um espaço que a gente consegue alcançar mais pessoas. Então o intuito é trazer para todos conhecimento, dividir experiências, isso tudo é muito rico. Por isso eu iniciei com vocês essa live e hoje nós estamos na 8ª e eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui comigo toda terça-feira. Se você tem negócio familiar, sem sombra de dúvidas nós vamos crescer juntos. Se você conhece pessoas, envie essa live para as pessoas que você conhece que têm negócios familiares também, porque nós vamos estar tratando de questões aqui delicadas, questões que vão garantir o sucesso e a permanência do seu negócio no mercado, tá? Porque nós temos que considerar que toda empresa encontra desafios, mas a empresa familiar, a relevância dos desafios e a proporção deles é muito maior, porque a gente sabe que pressupõe a questão do relacionamento, né? De forma geral, existe marido e mulher que trabalha junto, filho e pai que trabalha junto. Então isso tudo deixa, né, um pouquinho mais apimentada a situação do relacionamento no negócio familiar. É uma dinâmica maravilhosa, eu sou apaixonada por isso. Não vejo esse cenário como um cenário impossível, não, muito pelo contrário, eu amo o que eu faço, né? Atendo os meus clientes, tenho verdadeira paixão nisso, mas nós sabemos do esforço que precisa ser feito, né? Então, Carlinhos, se você estiver por aí, nós já estamos aguardando você, o nosso convidado especial já deve estar chegando. Lembrando, pessoal, eu estava falando da dinâmica, deixa eu voltar um pouquinho. A dinâmica ela vai se dar através de perguntas. Eu elaborei para ele 4
4 perguntas dentro do contexto de comunicação. Eu deixei fixado aí para vocês o tema, para a gente não se perder. Como a comunicação pode salvar sua família e a sua empresa? Nossa, Marília, que frase impactante, né? Que frase assim que nos deixa aguçados, e tem que deixar mesmo, pessoal, porque de fato o poder da comunicação vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Às vezes nós não temos o entendimento e a profundidade do impacto da comunicação porque nós ainda não paramos para analisar as situações, os conflitos, as dificuldades por esse ponto. Talvez ainda não, mas de fato a comunicação é extremamente impactante. Tiago, seja bem-vindo. Eliara é uma amiga do coração que eu gosto muito, 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 muito. Saudade de você, seja bem-vinda. Nós estamos só aguardando aí a chegada do Carlinhos. Pessoal da barbearia, seja bem-vindo também. Nós estamos dando um tempinho aqui para o nosso convidado especial chegar. Amor, dá um toque no Carlinhos, vê se ele consegue enviar aqui a solicitação, se ele precisa de ajuda. Porque eu sou nova aqui, pessoal. Aí o Carlinhos, chegou o nosso professor. Legal. Ele já enviou a solicitação aqui. Que legal, vamos lá. Vamos lá. Deu certo? Chegou. Boa noite, Boa noite. Seja Boa bem-vindo ao noite. nosso espaço aqui dos empresários familiares. Opa, agradeço a presença, a oportunidade de poder falar. Muito legal a iniciativa. Maravilhoso. Eu falei um pouquinho de você, Carlinhos, eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Não contei muito da sua trajetória, não, mas eu falei mais do nosso vínculo, da nossa amizade e também da sua dedicação, dos estudos, do curso. E, na verdade, você tem transitado da questão da comunicação em vários âmbitos, né? Hoje aqui nós vamos direcionar para a questão familiar, mas você tem também projetos dentro do contexto político. Antes da gente começar, se você não se importar, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né, de como você vem desenvolvido a comunicação, para o pessoal te conhecer um pouco mais, para o pessoal ter o entendimento do porquê que você está aqui conosco hoje, tá? Fique à vontade. Muito legal, obrigado. Então, a minha trajetória com a comunicação começou na minha adolescência. Eu sempre fui muito tímido, muito acanhado, mas de repente eu comecei a praticar capoeira. Na época me tornei professor e precisei falar com os alunos, grupos de pessoas, ir em escolas, praça, fazer apresentação. A partir daí foi quando eu comecei a organizar um pouco mais essa habilidade de comunicação. Depois, no ano de 2003, eu tive uma experiência de Deus. Digamos que eu não me preocupava tanto com Deus, mas daí eu o conheci, o experimentei. A partir daí, eu me empolguei muito em estudar a Bíblia, a fé cristã, as expressões de fé. E, consequentemente, a partir dessa experiência, eu me tornei também pregador do Evangelho. Logo, eu fazia pregações todos os dias, a semana toda, nos fins de semana. Consequentemente, eu fui melhorando essa habilidade, fui estudando mais sobre ela. Depois, eu comecei a estudar liderança, fazer curso de liderança. Comecei a ministrar curso de oratória, grupos de estudos. O curso de pedagogia, faculdade de teologia também me ajudou um pouco nesse processo. Mas hoje eu me dedico bastante nessa pesquisa sobre a liderança, o empreendedorismo, a comunicação de maneira geral na oratória, e continuo também nos estudos da ciência da religião, da teologia, mas enfim, é um campo muito vasto e que eu estou caminhando nele, em média aí de 18 anos, mas é como se eu tivesse começado ontem, tenho muito que aprender, e essas partilhas é que enriquecem. Tanto que o pessoal que vai participar com a gente aí, se tiverem vontade de fazer pergunta, fica à vontade, eu não sei se conseguirei responder a todas, mas fico à disposição. Exatamente. O pessoal que está chegando aqui, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que chegou depois que a gente iniciou. Eu vou dar uma pincelada do que está acontecendo, como que vai ser essa live, e aí nós vamos iniciar os conteúdos, mas o pessoal pode ficar à vontade para fazer pergunta, trazer sugestões de assuntos. Eu vou anotando
Caso a gente não consiga responder, não dê tempo, alguma coisa do tipo, nada impede da gente voltar no segundo momento só para responder perguntas. Eu tenho certeza que o Carlinhos vai estar disposto a estar aqui conosco mais vezes, tá? Bom, Sim, sim. pessoal, ótimo. Essa é a nossa 8ª live. Nós falamos aqui nesse espaço sobre negócios familiares. E hoje nós temos um convidado especial, que é o José Carlos de Faria, que é um grande amigo e um conhecedor da comunicação. E eu elenquei para ele 4 perguntas que eu sinto no meu dia a dia como consultora de negócios familiares, que eu tenho certeza que podem, respondidas, elas podem impactar na nossa realidade, tá bom? Então nós vamos iniciar a live. Fiquem todos à vontade, sejam todos bem-vindos, façam perguntas, deixem sugestões. Nós vamos tentar atender a todos aí, tá legal? Bacana. Bom, Carlinhos, como eu disse para o pessoal, eu já falei um pouquinho sobre comunicação. Mas hoje eu tenho certeza que nós vamos conseguir aprofundar muito mais. Por isso a ideia de trazer você, para você agregar isso, para você trazer esses conteúdos. E eu elenquei 4 perguntas para você, né? Que logo de prontidão você topou o desafio. E eu acredito que são perguntas que de fato vão nos ajudar. A primeira pergunta que eu fiz para você é: como a comunicação pode ajudar as empresas familiares em suas vias de relacionamento? Familiar versus empresa. Se você puder, por gentileza, contribuir conosco nessa resposta. Legal. Eu até começaria pelo próprio tema que você propôs, né? Como a comunicação pode salvar sua família e sua empresa? A primeira consideração fundamental a ser feita é: o ser humano é, por natureza, um ser de comunicação. Então, comunicar não é uma opção. Nós nos comunicamos, viver esse comunicar. Consequentemente, o nosso berço de comunicação é a família. É ali que a gente expressa nossos sentimentos de alegria, de frustração, de raiva, de prazer. São os nossos familiares, aqueles que melhores conseguem fazer uma leitura de nossa comunicação não verbal. Pela nossa expressão facial, pelo tom da nossa voz, pela nossa postura corporal. Só que, por outro lado, a grande tendência que a gente tem por trás desse processo todo é: ao invés de observar a circunstância e a partir da observação atermos ao fato, nós somos tendentes, por natureza, a interpretar os fatos. E quando a gente coloca isso na questão de família e empresa, fica ainda muito mais complexo. Porque muitas vezes, imagina um casal que estão empreendendo juntos. Eles não tiveram uma noite muito agradável, um fim de semana muito agradável, de repente chegam na segunda-feira no trabalho, e os resquícios do desentendimento que não foi resolvido permanecem. Então, dependendo da forma como for expressada uma fala, uma frase, um gesto, uma expressão corporal, ao invés da pessoa se ater no fato em si, ela tende a se ater na interpretação. E o pior, essa interpretação vai estar carregada de ressentimento por aquilo que foi vivido. E isso causa um impacto gigantesco. Basta observar o seguinte: quando a gente está de bom humor, nós contagiamos aqueles que estão ao nosso redor. Mas, por outro lado, o nosso mau humor também contagia. O nosso estresse também contagia. Consequentemente, na questão familiar, eu diria que a primeira coisa fundamental a ser considerada, principalmente na relação de empresa, é treinar nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso próprio corpo para nos atermos aos fatos, mais do que a interpretação dos fatos. Deixa eu fazer uma síntese disso. Ater-se ao fato é observar o seguinte: talvez, se você ligou para o seu sócio, se você ligou para o seu sócio, seu marido, seu filho, seu irmão, ele não te atendeu naquela hora, pode ser que nesse momento ele esteja resolvendo uma outra questão. E não que ele não quer falar com você, porque talvez você liga 1, 2, 3 vezes. E, consequentemente, quando a pessoa atende, você já fala: por que você não atendeu? Calma, será que não é questão de observar o que estava acontecendo? Será que tinha muita prioridade? O celular estava muito silencioso, teve algum problema? Tinha algum cliente, alguém conversando? Então, na relação família-empresa, a questão fundamental é essa: ater-se aos fatos. Agora eu agrego mais alguns pontos. A primeira coisa a ser considerada é a seguinte: será que nós somos claros nas coisas que nós queremos dizer? Nos pedidos que nós queremos fazer? Gente, uma coisa fundamental que passa despercebida é a seguinte: o óbvio tem que ser dito. Eu não posso partir do pressuposto que o outro entende o que eu estou querendo dizer. Isso não dá para fazer nem com nossos filhos.
Então, imagine numa relação de trabalho. Se você precisa que o trabalho ou o pedido que você passou seja entregue às 9 horas, você tem que enfatizar. Por favor, preciso que esse trabalho seja realizado até às 9 horas do dia de hoje, ou até o dia de amanhã, ou eu te dou uma semana. Mas a questão fundamental é essa. O óbvio tem que ser dito. E para ser dito, tem que ser dito com clareza. E, gente, na questão de empresa familiar, o que pode acontecer, porque nós estamos fazendo relação família, é que muitas vezes o pedido não é feito com a devida educação. Por ser relação familiar, às vezes nós tratamos os de fora com atenção, moderamos a nossa voz, nossa gesticulação, mas quando vai para os próximos, que pode ser seu irmão, seu pai, sua esposa, cunhado ou coisa parecida, a gente tende a falar rápido, aumentar o tom de voz, ou engolir palavras, ou letras de palavras. Então, eu me lembro muito do Francisco Martinho de Melo, Chiquito da Borda, foi prefeito da Borda várias vezes. Chiquito sempre que dava treinamento pra gente sobre palestra, pregação, oratória, ele falava assim, se for necessário, silabe as palavras. Daí ele repetia, silabar. Então, se você vai pedir um favor, é uma necessidade, e você tem hora para aquilo, enfatize, por favor, eu preciso até determinado momento. Eu preciso que você faça A, B e C. Não parta do princípio que se você pedir o A, a pessoa vai entender B e C. Então eu diria o seguinte, se a gente quer observar bem essa relação família-empresa e quer colocar o conceito de salvação, eu até uso aqui a etimologia da palavra. Salvar, do grego, é a mesma coisa que curar. Então, quando você consegue resgatar a relação marido-mulher, irmão-irmã, pai-filho, cunhados e assim por em diante, você está curando esse relacionamento. E claro, você já colocou isso em várias outras lives. Se você consegue curar em casa, você cura na empresa. Se você não cura em casa, você vai ter dores na empresa depois. Fica à vontade, Exatamente. Marília. Pode intervindo, questionando. E não, eu estava te ouvindo atentamente, porque tudo que você falava faz muito sentido. E para aquelas pessoas que estão dentro desse contexto, é possível visualizar situações na sua fala. Né? Eu que atendo empresas familiares, eu consigo visualizar. Então, você inicia um trabalho e quando você vê que às vezes o problema é só o tom de voz que o esposo usa com a esposa, ou um determinado gatilho, né? Teve até um caso em que eu falei para o esposo, eu falei, vamos combinar uma coisa? Quando você for falar com a sua esposa, não fale o nome dela primeiro, porque ficou claro para mim que toda vez que ele falava o nome dela para depois enfatizar alguma coisa, ou pedido, ou alguma coisa principalmente relacionado à empresa, ela já ficava na defensiva, porque eu vi claramente que ela criou um gatilho. E quando você consegue ter o alcance disso e levar a tratativa simples, é uma salvação, é um processo de cura mesmo. É um processo que vai muito além da empresa. E não tem como, você falou perfeitamente. Não tem como separar o negócio da família, Carlinhos. Não tem como. É impossível. Eu conheço pessoas que conseguem gerenciar muito bem família versus negócios. Conseguem. Eu admiro muito. São pessoas acima da média, até do contexto geral. Gerenciar, mas separar, jamais. E sem a comunicação fluida, sem esse processo que eu chamo, dentro do que eu faço, de profissionalização, porque a profissionalização se dá nesse contexto. Como profissionalizar a comunicação dentro da empresa? Você levar métodos para a empresa em que você possibilite as pessoas, pelo menos, um falar de cada vez e todos ouvirem atentamente. Porque a maioria dos cenários que eu conheço não se tem o básico, que é o que você falou do óbvio, né? Nós não sabemos falar um de cada vez. E isso vira uma situação tão crítica, tão constrangedora, por um simples detalhe que é relacionado ao respeito, mas não por maldade. Muitas das vezes é por não entender a profundidade que tem e a importância que existe em você ouvir o outro, em você dar atenção ao outro. Porque é o que eu sempre digo, você repetiu. Cada fala dentro de uma empresa familiar vem um contexto afetivo. Né? O irmão vai falar com o outro irmão, eles trazem coisas da infância. Porque são gatilhos, são experiências. Então essa frase, ela é forte, ela é impactante, mas é uma realidade. Eu vivo isso no dia a dia, né? Então, por acreditar, eu trouxe ela. Eu acho que você, assim,
complementou perfeitamente a explicação. Fiquei muito feliz. Tem duas coisas que eu acho que a gente deve considerar bem. A primeira coisa é, hoje em dia, qualquer empresa, seja ela familiar ou não, e eu diria mais, qualquer família que quiser realmente criar bom relacionamento, precisa conhecer sobre inteligência emocional. É que virou um jargão falar inteligência emocional, mas onde é que está a base da inteligência emocional? A primeira coisa fala-se de autoconhecimento. Mas atrás do autoconhecimento tem a autoconsciência. Quando você citou o exemplo do cliente que você trabalha, quando fala o primeiro nome da esposa, porque basta lembrar a nossa infância. Normalmente, quando o pai ou a mãe pronunciavam o nosso nome de forma clara, não era para elogio. Normalmente tinha uma cinta, tinha uma chinela, ou estávamos fazendo alguma coisa que seria no mínimo perigosa. Eu tenho meu menino José, por exemplo. Quando aparece a palavrinha José, ele já sabe que ele está fazendo alguma coisa que é arriscada, que pode fazê-lo machucar. Consequentemente, o que acontece? Quando se fala da inteligência emocional, a necessidade e a habilidade da inteligência emocional está em, primeiramente, conhecer quais são os nossos sentimentos e como é que eles funcionam. Quando você consegue dar nome a um sentimento, consequentemente, você consegue trabalhar esse sentimento. Mas o que acontece? Quando fala do nosso parto, da nossa gestação, nós estávamos em um lugar confortável, dentro do ventre da nossa mãe. Chega um determinado momento em que a gente é expulso de lá. Daí a criança chorar quando sai para esse mundo novo, estranho. Ela saiu de um lugar de conforto, de acomodação. Essa criança, até por volta de 3 ou 4 anos, normalmente ela não vai saber dar nome para os sentimentos que ela tem. Agora você imagine uma criança como ela vive com intensidade. A memória, a vivência da criança é como uma esponja, ela capta tudo. Ela não sabe filtrar ainda, ela não desenvolveu o raciocínio para filtrar o processo. Consequentemente, quando nós estamos aí com 13, 14 anos, na adolescência ou na vida adulta, até na terceira idade que seja, quando a gente começa a entender sobre inteligência emocional, uma das primeiras coisas que a gente descobre é que tem sentimento que eu não sei dominar. Tem situações que eu estou vivendo que eu não sei definir se eu estou triste, estressado, angustiado, com medo, com raiva. Daí, esse processo da autoconsciência na inteligência emocional nos ajuda a entender que sentimento eu tenho naquela hora. Por que eu respondo de determinada maneira em determinadas circunstâncias, mesmo quando eu não quero? Às vezes eu estou com uma firme convicção de que não vou responder assim. Aí, você usou o termo perfeito, acho que está até na sua quarta colocação, de repente acerta um gatilho, e esse gatilho dispara em nós coisa que nós não queríamos dizer ou fazer. Consequentemente, daí eu estava falando sobre a inteligência emocional e as emoções, se a família começar a entender as emoções, elas serão capazes de observar mais os fatos do que interpretar os fatos. Mas enquanto eu não conhecer sobre as minhas emoções, eu não conseguirei entender a emoção no outro e, consequentemente, a minha tendência vai ser julgar. Quando a gente fala interpretar aqui, só para ficar muito claro, interpretar aqui é julgar. Porque às vezes interpretar fica uma palavra tão bonitinha, mas a questão é essa. Em relação ao outro, muitas vezes, ao invés de olharmos o fato, nós julgamos aquilo que está acontecendo sem ter noção do que está por trás de todo esse apanhado geral. E fazendo uma síntese aqui dessa prévia comunicação e emoção, o que acontece? Talvez a pessoa fale bem, talvez a pessoa consiga silabar as palavras, dizer o óbvio, mas se ela não tiver uma noção de como é que ela está trabalhando a própria emoção e como é que está a emoção do outro, o óbvio pode se tornar também agressivo. A gente até fala o seguinte, nós estamos vivendo na famosa era do mimimi. Será que é um mimimi de verdade? Veja, é claro que existe um discurso hoje que pode até favorecer a questão desse mimimi em si. Mas o que é fundamental de ser considerado? A questão central é que todos nós temos necessidades. Eu até abriria aqui um parênteses para indicar um livro muito bom, ou para quem quiser ouvir esse livro, o audiobook, que é A Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Gente, é fenomenal. Sem dúvida alguma, é um conhecimento que eu estou tendo acesso a ele de pouco tempo, mas está fazendo uma diferença gigante. Está me fazendo repensar todo o processo. Agora, pense bem, ele fazia mediações de conflitos entre países em situações de guerra. Talvez, pode ser que tenha empresas ou famílias que estejam vivendo em situação de guerra. Daí,
uma excelente ferramenta. Não, bacana. É interessante que você está falando, tá vindo várias coisas na minha cabeça aqui, mas a gente tem uma hora só, a gente não vai conseguir aprofundar em muita coisa. Mas uma coisa que é importante, duas coisinhas que eu queria ressaltar disso que você falou. A primeira coisa é que a comunicação ela é uma exteriorização daquilo que nós somos, né? Então, por isso da questão emocional, por isso do autoconhecimento, não é você estudar várias palavras bonitas e memorizá-las né, e conseguir dar nome para tudo, mas passa pela questão do autoconhecimento. Meus pais sempre falavam uma coisa interessante que eu trago para a vida, que o fruto não cai longe do pé. Isso é um fato. Você não adianta, você não consegue se programar para quando você entrar dentro da empresa, você ser uma pessoa e quando sair você ser outra. Não adianta, principalmente no contexto familiar, é impossível fazer isso. Né? Passa até uma imagem muito negativa para a equipe, de forma geral. E uma outra coisa que nisso que você falou, que é muito interessante, é que quando você vai atender um negócio familiar ou quando você tem um negócio familiar, você precisa, sim, negociar interesses. É impossível você falar assim, não, vou dar um exemplo bem bobinho para ficar fácil o entendimento. Nós precisamos fazer reuniões toda semana, tá? Todo mundo do conselho, os gestores da empresa, ok, todo mundo entendeu isso. Só que se você não negocia o interesse de forma geral, primeiro individual e depois no contexto geral, as reuniões não acontecem. Ah, Marília, mas você não tem que chegar lá e falar que é assim, impor, pronto, acabou? Não, não funciona assim. Cada um tem o seu... É interesse mesmo a palavra. Porque às vezes um tem um compromisso com um amigo, tem um outro compromisso com uma outra coisa que ele gosta de fazer, ele um pratica esporte, outro não, naquele horário não pode. Então, muitas das vezes, por falta de comunicação, por falta de maturidade emocional e por não negociar interesses. É cada um olhando Aí, por si. duas coisas interessantes, Maria. Quando você fala de reunião, por exemplo, uma das primeiras coisas que causa angústia, eu falo na minha condição de professor. Quantas vezes a gente chegava no momento de aula, depois falava assim, hoje tem módulo. Quem trabalha no estado sabe do que eu estou falando. O módulo é uma tortura. A maioria dos que eu participei, nós vamos falar aí de mais de 90%, é desorganizado, Sim. não tem uma linha mestra. Por vezes a fala é prolixa. Agora é preciso pensar. Essas reuniões são organizadas, são preparadas. Quem fala, fala de maneira objetiva, não é prolixo. Veja, são considerações básicas. Agora, uma coisa fundamental no que você estava falando sobre reuniões, empresas e nesses exemplos em si. Duas palavrinhas que precisam ser consideradas bastante. Numa reunião, é preciso trabalhar o feedback e o feed forward. Porque, veja, o feedback me faz ver aquilo que aconteceu e, a partir do acontecido, analisar. Olha, eu vou repreender, eu vou instruir, como é que vai ser? O feed forward é você olhar para frente. É ver que talvez aquele funcionário que não cumpriu o horário aquele dia, não conseguiu entregar o trabalho até as 9, falar para ele, olha, você tem potencial, mas está te faltando disciplina. Ficou claro que você deixou para fazer de última hora. Se você quiser ser diferencial no trabalho que você faz aqui nessa empresa ou quando você criar a sua própria, a disciplina vai ser fundamental. Portanto, veja, o feedback foi dado, não cumpriu o horário, mensurou-se. O feed forward é mostrar para ele que ele tem potencial, mas o que faltou foi disciplina. Logo, no futuro isso pode dar resultado. Então, eu acredito que em termos familiares, esse exemplo é fenomenal. Quando se coloca Basicamente família uma e empresa. projeção. É uma projeção, né? A equipe principalmente precisa dessa projeção, porque o que você disse muito perfeitamente no começo. A equipe, nem sempre todos têm o alcance do entendimento. Se você se projeta, se você projeta a empresa e você não consegue projetar as pessoas que estão junto com você, que a gente até usa o termo de vender aquele sonho, vender aquela ideia, de fato você não chega em lugar nenhum. Isso é um fato. E a maioria dos empresários, às vezes, não tem esse entendimento. Às vezes vai no peito, vai na força, vai naquele corpo a corpo. Mas é por isso que a gente encontra empresários aos montes, cansados, estafados. E você sabe do que eu estou falando, porque você também ouve esse discurso, por muitas das vezes não conseguir usar as ferramentas corretas e não usar a comunicação para favorecer o processo interno, o processo de motivação, o processo de alinhamento de equipe. Até na live anterior, salvo engano, eu falei sobre reuniões, dei algumas dicas também muito simples
na anterior não, perdão, na sexta, sobre como estruturar uma reunião, como organizar uma reunião. Porque reunião é um negócio complexo, é um negócio chato, mas quando você vai para um contexto familiar é mais complexo ainda. Muito mais. Porque às vezes o marido fala mais forte, mas ele tá falando com a esposa dele. Ele não tá falando com o funcionário. Então vira aquela bola de neve de complexidades e questões comportamentais. Uma coisa, Marília, claro, a gente sempre dá as ferramentas ou competências a serem aplicadas. Vamos deixar para o final, nós vamos começar a apresentar algumas ferramentas. A primeira Ótimo. coisa que a gente deve considerar é o seguinte: qualquer um de nós aqui, se nós queremos aprimorar nossa comunicação, hoje a gente tem o WhatsApp. Pare um momento e observe como são os seus áudios. O seu áudio tem um começo, um meio, um fim? A sua fala, não importa se você fala rápido ou devagar, você dá ênfase naquilo que você quer. E pensar o seguinte: tanto faz o WhatsApp, para você mandar áudio, ou mesmo uma ligação por vídeo. A questão central é, se você quiser melhorar a sua comunicação, a primeira coisa a fazer é ter coragem de se autoavaliar. Depois, dê uma brecha para alguém de sua confiança que tenha competência te avaliar também. Não podemos ter medo de ser corrigidos. A maior falha que a gente traz de maneira geral, e quando eu falo a gente, eu estou generalizando mesmo. A questão central é que nós temos inconscientemente o desejo de sermos perfeitos quando nós não somos. Se eu reconheço que eu estou num processo de aprendizagem, que eu não sei tudo, eu posso errar. Agora, se eu partir do princípio que eu não posso errar, porque eu estou dando o meu melhor, dar o melhor não significa ser perfeito. Dar o melhor significa fazer o que você pode e, consequentemente, aprender depois. Então, a primeira ferramenta que eu diria é esta. Observe as suas falas gravadas pelo WhatsApp. Depois que você escutou, vamos supor que você está falando com um funcionário. Você vai lá, bom dia. Lembrando que hoje a gente tem uma meta. Precisamos vender 20 sacos de cimento. Veja, ele começou uma comunicação, teve uma introdução, teve uma argumentação, uma conversação, mas não teve uma conclusão. O ideal seria, bom dia. Lembrando que hoje nós temos uma meta. Precisamos vender aí 10 ou 20 sacos de cimento. Temos até 5 horas da tarde, mas acima de tudo, o mais importante é tratarmos bem todos aqueles que vierem até nós, pois o nosso diferencial está no atendimento. Veja, ele constrói a motivação, o raciocínio e a assertividade ao mesmo tempo. Porque se eu falo, bom dia, lembrando que nossa meta hoje é vender 10, 20 sacos de cimento. Peraí, nós viramos uma máquina? Se você treina as pessoas que trabalham para você para agir como máquina, saiba, você vai perder seus clientes mais cedo ou mais tarde. E quando se trata de empresa familiar, a tentação é essa, porque muitas vezes o pai, quando fala para o filho, ele não ensaia. Faz isso para mim. Nem entra em detalhes. E se você leva esse hábito, entende que você está numa família, logo você está falando isso com seu funcionário, falando com sua esposa. Imagina numa reunião, uma fala picada dessa, onde está lá sua esposa, seu cunhado, seu irmão, mais as pessoas que colaboram com você na empresa. É um fiasco. Eu diria o seguinte, se você tem uma reunião muito importante, se você tem um assunto importante para tratar, escreva. Mas eu vou perder tempo. Você vai perder meia hora, 1 hora para escrever. Mas você vai conseguir fazer essa reunião acontecer com 10, 15 minutos e vai conseguir mensurar, você vai avaliar se os seus objetivos foram batidos ou não, se a sua intenção foi acatada ou não, e se não, o porquê, onde você ou eles falharam. A chave na comunicação é pensar o seguinte: eu me comunico bem quando o outro entende. Nós estamos fazendo aqui hoje essa live, conversando. Por mais que eu queira utilizar recursos de oratória, técnicas, ou você, quem vai determinar se a gente conseguiu passar conteúdo ou não é quem está nos ouvindo e nos assistindo. É aí que está a métrica do processo. Exatamente. E no contexto de empresa, isso tem um impacto muito grande, porque o impacto é financeiro. Nenhuma empresa ela existe e ela inicia por um processo de puro divertimento. Nós sabemos disso, é hipocrisia pensar dessa forma, né? Existe sim ali um conceito de retorno financeiro e tudo mais, e crescimento e projeção. E quando os gestores, e aqui não entra só a sua fala, ela não é válida só para o dono de empresa, não. Ela é válida para a nossa vida, para a nossa vida.
ela é válida para o relacionamento com o marido e mulher, com os filhos, de um líder para com a sua equipe, de um vendedor para o seu cliente, é muito abrangente. E essa questão da preparação, ela é tão séria que a falta da preparação gera um descrédito brutal, principalmente quando você vai falar com os seus liderados, com a sua equipe. Principalmente, eu costumo dizer o seguinte: vamos implantar um processo novo, ou vamos levar uma ideia nova para uma reunião, para uma equipe, seja para quem for, se for para o marido, para quem for. Você tem que levantar as objeções, né? É uma coisa que você sempre fala, que eu aprendi muito com você, e os alunos aqui nossos do curso de oratória também, essas falas, para eles tá bem recente, porque é uma coisa que a gente vem falando no curso. Você tem que levantar as objeções, não no sentido de você se defender, porque aqui nós não estamos falando de ataque, nós estamos falando de gerenciamento, nós estamos falando de resultado. Quando você levanta as objeções, é impressionante a credibilidade que você gera na equipe e a facilidade que você tem de vender as ideias. Porque antes mesmo, porque cada um, como se diz, né? O político conhece seu eleitorado, a gente usa muito esse termo. E na empresa é assim. Quando eu vou estruturar uma reunião para sócios, eu sei exatamente o que cada um vai falar, inclusive com as palavras que eles vão falar. E isso não é uma capacidade só minha, só sua, é uma capacidade de todos nós. Basta um pouquinho, né, de autoconsciência e de observação e tempo para fazer essa análise e levantar esses pontos. Uma ponderação importante, Marina. Você tocou no termo correto aí. Essa habilidade pode ser adquirida. Isso é fundamental. Nós temos que ter essa consciência de que hoje liderança, carisma, gestão, tudo pode ser aprendido. Claro, cada um tem sua identidade, eu tenho a minha forma de falar, a minha forma de aprender, você tem a sua, quem está nos assistindo também tem, mas as ferramentas que fazem isso funcionar, elas são perfeitamente aprendíveis. Basta observar. A cada dia a gente aprende uma habilidade diferente. Tem dias que você aprende habilidades tais como... Eu vou dar um exemplo prático. Eu casei, você se lembra da época do meu casamento, mais ou menos sabia fritar um ovo. Não melhorou muito, mas eu aprendi a fazer feijão, fazer arroz e fazer alguns tipos de carne. Estou evoluindo no processo. Eu lia determinados assuntos, estou lendo outros. Eu era mais explosivo, estou me cuidando para poder tratar esse processo todo. A questão é essa. Nós podemos aprender de tudo que nós estamos falando aqui, sobre a questão da comunicação, família e empresa. Se a gente colocar a meta de que eu posso aprender, eu posso me aprimorar, nada te segura. Ainda que sua empresa quebre, que você vá à falência, você se reestrutura, começa de novo e dá a volta por cima. Mas o fundamental é esse. Eu posso aprender. Até nós tratamos disso em uma das nossas aulas, né? É o mindset. É preciso pensar o modelo mental que eu tenho. Que tipo de crenças eu alimento a respeito da minha própria pessoa. Pensar que eu sou perfeito é um tiro no pé. Pensar que eu só tenho defeitos é um tiro no pé. Compreender que eu sou um ser humano como os demais e posso aprender tanto quanto os demais, posso acertar e errar tanto quanto os demais, com certeza é um mindset de crescimento. É uma mentalidade nova e, principalmente, uma mentalidade indispensável para os nossos tempos. A pandemia chacoalhou o mundo, não foi só o Brasil. A pandemia chacoalhou o mundo. E a pandemia nos mostrou o seguinte: ou você se adequa ou você está fora. Não é opcional. Então é hora de repensar como nós vamos gerir a nossa vida para depois gerir os nossos negócios. Quando você citou, por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma gestão excelente, mas, por outro lado, a relação família e empresa fica capengando, entre aspas. É preciso pensar só no seguinte: ou você melhora a sua gestão pessoal, ou você vai arrebentar seu negócio. E agora pensa bem, uma coisa é você arrebentar seu negócio. Se arrebentar um negócio já é péssimo, arrebentar sua família não tem nem como argumentar. E a questão é tão de mentalidade, e você falou do impacto da pandemia,
E, o Carlinhos, a avalanche que foi essa pandemia para as empresas é uma coisa imensurável. A gente ainda existe, fala-se muito disso, tem muitos artigos, tem muitos conteúdos, mas a gente ainda não conseguiu parar e encontrar, não, esse ponto aqui é que a pandemia nos obriga a ter uma mudança, mudar a mentalidade. Porque ela nos levou a um processo de mudança comportamental dos nossos liderados num curto espaço de tempo gigantesca. As pessoas já estavam vindo de um fluxo em que elas prezam mais pelo bem-estar, elas prezam mais pela satisfação. Até fala-se muito do estado de Fallot, salvo engano, que é quando você está fazendo uma coisa que você ama tanto fazer que você não vê a hora passar, é quase que um processo hipnótico mesmo. A satisfação é tanta que você não vê, nós não estamos vendo a live passar, já que dá 10 horas e a gente está aqui. A importância de hoje, o empresário conseguir alocar as pessoas naquilo que elas são boas, para que elas tenham esse processo de satisfação num nível tão elevado, em que elas consigam produzir mais e a empresa automaticamente ter um retorno financeiro maior. Porque nós temos uma cultura que, assim, você não é tão bom nisso, então você tem que bater nessa tecla até você conseguir, até você ser bom nisso. Então, você é bom de português e ruim de matemática. Então, você morre de estudar matemática. Ao invés de você se dedicar a fundo no português e ser o melhor no português. Quando eu trago isso para um contexto de empresa, a proporção fica muito maior. E quando você fala no mindset, quando eu vejo um empresário hoje, ô Carlinhos, nós precisamos ter esse mindset de crescimento, nós precisamos, já existe até uma mentalidade de IPO para os empresários, que uma hora vale fazer uma live sobre isso, mas é um tema mais vasto, que é super moderno e inovador. O empresário, ele não vai conseguir ser bom em tudo, mas ele precisa ter um mindset de crescimento para num determinado ponto da vida dele, ele falar, bom, peraí, a minha comunicação não é boa, e eu estou tentando melhorar, mas quanto tempo vai levar para eu melhorar? A minha empresa sustenta essa minha dificuldade? Porque aí, se o empresário ou gestor chega nesse ponto, é porque ele já tem um processo de autocrítica, de autoconhecimento, e aí ele vai procurar os recursos, que é o que você falou. Ele vai procurar lives, ele vai procurar psicólogos, ele vai procurar mentores empresariais, ele vai trazer para a empresa dele pessoas que tem extremas habilidades que ele não tem. Então, o negócio é tão abrangente, né? E como eu gosto mais desse assunto, eu até viajo aqui. Mas é muito profundo tudo isso, entendeu? Essa mentalidade de crescimento não significa você ser bom em tudo. Mas você, principalmente, Carlinhos, olha, tem muitos empresários aqui, gente. É uma coisa que eu falo para vocês de coração mesmo. De forma especial, nós precisamos vencer as nossas crenças ou paradigmas. As empresas que não superam seus paradigmas e suas crenças limitantes, elas fracassam sim. E quanto mais longe elas chegam, maior é o tombo sim. Porque o processo de mudança está muito rápido. A equipe nossa está se comportando de formas diferentes. E isso não vai parar. Isso não vai parar. O processo de mudança e essas novas adaptações é um fluxo violento de velocidade. E a gente é até atropelado com isso, né? E isso no contexto de comunicação, não é assim, nós estamos estudando comunicação hoje e aí nós vamos fazer um curso aqui com o Carlinhos e estamos prontos. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de um trabalho contínuo e eu digo até eterno, né? Não sei se eu estou exagerando, Carlinhos. Até usa o seguinte, Marília. O Augusto Cury, que já teve contato com algum livro dele, quando ele trabalha sobre as múltiplas inteligências, memória e coisa parecida, ele fala muito sobre o MOOC, Memória de Uso Contínuo. O que acontece? As pessoas não foram treinadas para viver aprendendo. Até eu cito aqui um título de um livro do Paulo Freire, quando ele fala sobre pedagogia bancária, pedagogia do oprimido e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito da questão de quem gosta ou não gosta de Paulo Freire. Mas a questão que ele estava dizendo é o seguinte: nós fomos treinados, de maneira geral, para aprender uma coisa e depois de aprendido não precisar preocupar mais com aquilo. Tanto que tem gente até hoje que acredita que fez uma faculdade e já sabe tudo.
Olha, quanto mais eu estudo sobre alguma coisa, por exemplo, eu tinha um sonho, eu queria fazer teologia de qualquer forma, porque eu queria aprender. Quando eu terminei o curso de teologia, me acendeu uma luz gigante na cabeça que falou assim: eu não sei nada. Eu entrei achando que sabia, eu saí tendo ciência de que eu não sei nada. Eu adquiri conhecimentos, peças, mas está longe de fechar o negócio. E onde é que está a questão por trás desse pacote todo? Quando se fala do sistema de crenças, quando se fala do processo de aprendizagem, e quando eu estou falando da memória de uso contínuo, a questão central é nós temos que nos programar para aprender o tempo todo. Eu até vou parafrasear, tem uma frase bíblica onde o Paulo diz: nós precisamos rezar o tempo todo, rezar constantemente. Consequentemente, nós vamos aprender constantemente. Eu cito um exemplo, às vezes a gente tem aulas do curso, tudo mais, a gente passa uma atividade e pede que as pessoas façam a atividade durante a semana. Se você for fazer uma pergunta depois, quem fez, e for apurar a situação, quase ninguém faz. E depois as pessoas falam assim pra gente: aí eu queria muito fazer um curso de memorização, porque eu tenho uma memória fraca. Não. A questão é que você não exercita a sua memória. Nós estamos falando de comunicação. Qualquer um que estiver ouvindo a gente aqui, que fizer o teste de pegar o celular, ouvir uma mensagem que ele escreveu e colocar lá numa folhinha, colocar assim, ó, começo, meio e fim. E dentro da mensagem achar o que foi começo, o que foi meio e foi fim. Se ele fizer isso aí cerca de 5 ou 6 dias, ele vai estar começando a gerar no cérebro dele a necessidade de toda vez que for falar, falar com começo, meio e fim. Depois ele começa a observar: olha, eu preciso ter clareza. Ou seja, eu vou dizer o óbvio, sim. Imagina, a pessoa começa a falar com começo, meio e fim. A pessoa começa a dizer o óbvio. Depois ela começa a ler as expressões para ver se a pessoa está com a reação corporal de alguém que está... Porque às vezes a pessoa fala para você: sim, sim, vou fazer. Mas o corpo dela está dizendo claramente que não. Se você aprende a ler esse processo, e o principal, se você aprende que o outro pode e pensa diferente de você, que muitas vezes ele não vai concordar com você, e que esse contraditório, hoje em dia, sem dúvida alguma, é via de crescimento, não há dúvida que os resultados serão bons. Mas a palavra de ordem é essa: eu quero aprender? Eu me programo para aprender? Ou eu acho que se eu... Vamos usar um termo bem chulo aqui: se eu pregar a minha bunda na cadeira e fixar os meus olhos no professor e meus ouvidos nele é o suficiente? Não, não é. Não é. O professor Pierluigi Piazzi escreveu 3 livros sobre o processo do aprendizado. Um para pais, um para professores e um para alunos. E o professor Pia dizia o seguinte: olha, ir à escola, à faculdade ou um curso, pregar a bunda na cadeira e passar lá 3, 4, 5, 6 horas é uma atitude passiva. Você está assistindo aula. Agora, na sua casa, solitário, revisar o conteúdo, tomar nota, ler, aí você está estudando. A nossa cultura brasileira, principalmente, nós somos treinados a assistir a aula e pensar que estamos estudando. É preciso mudar isso. Por que é que foge muito da nossa realidade o processo autodidata? Quem são os autodidatas? Ah, são pessoas especiais. Não, são pessoas que desacomodaram, que entenderam que elas precisam aprender e que elas têm que correr atrás do que elas querem. Não vai cair do céu. Então, qualquer um de nós que realmente se dispuser no processo de aprendizagem, e aqui vai uma dica básica, porque a pergunta geral que todo mundo tem: onde eu vou arrumar tempo? Eu me lembro, na época de faculdade, tinha uma professora que dizia assim: o que você faz da meia-noite às 6? Eu não concordo hoje com essa frase, porque eu descobri que o sono é extremamente importante para que você possa memorizar e aprender bem. Mas eu diria o seguinte: como é que você administra o seu dia das 6 até as 8 ou às 10 da noite? Aquilo que é a prioridade a gente faz, pode observar. Se a prioridade para você é rolar o feed do Instagram, ou do Facebook, ou WhatsApp, você vai fazer todos os dias. Se a prioridade para você assistir um capítulo de uma novela, você vai fazer todos os dias. Se a prioridade para você deitar num sofá e ficar enrolando, você vai fazer. Então, eu só preciso agora elencar quais são as minhas prioridades. Ah, eu descobri que a minha prioridade é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o capítulo da novela, a Netflix. Agora eu preciso olhar para minhas prioridades e falar assim: quais são as minhas necessidades? Eu preciso aprender a ler, eu preciso criar o hábito de ler. Eu preciso aprender a me comunicar. Ah, então eu vou ter que sacrificar alguma coisa, eu vou escolher. É o momento WhatsApp, é o momento Instagram, o momento Facebook, o momento sofá?
Momento fofoca? É o momento Netflix? Se tem prioridade, tem resultado. Quem não tem prioridade não tem resultado. Com certeza. Carlinhos, a gente tem 10 minutinhos. Eu acho que você deve ter. Você não viu o tempo passar, né? O Carlinhos fala muito, gente. Aí junta comigo, nós estamos perdidos. Ô, Carlinhos, mas vamos tentar nesses 10 minutos. Se você tiver mais alguma ferramenta prática, se você quiser passar para o pessoal, eu acho que é interessante para o pessoal sair também. Aqui a gente abriu várias ideias na cabeça das pessoas, né? Mas, olha lá, o Clive falou que tem que ter uma segunda parte. Não, a gente vai agendar, Carlinhos, né? Para a gente continuar Legal. o assunto ali. Pessoal que aqui uma coisa, sejam Marília, bem-vindos, viu, gente? É um prazer ter vocês. Para apresentar aqui pelo menos algumas ferramentas, antes disso eu queria deixar aqui um abraço. Eu vi várias pessoas de Turvolândia que entraram, de Machado, pessoal, meus amigos de lá, que fizeram teologia, a gente fez junto, rezou junto, se conheceu. Uma bênção, muitos de Congonhal, muitos aí que eu conheço. Doutora Mauri, uma figura, um exemplo de pessoa que busca conhecimento constantemente, inteligentíssimo. Abraço para essa galera toda aí. Em relação, então, a algumas ferramentas, eu colocaria uma primeira ferramenta fundamental é saber ouvir. Saber ouvir consiste em escutar sem querer responder. E qual que é a nossa tentação? Nós começamos um diálogo e você falou, eu tenho perguntas. A tendência é, eu vou escutar a pergunta e preocupado com a resposta. Não. Deixa a pessoa falar. Atenha-se ao fato. Observe a expressão facial, observe a entonação de voz, observe a escolha das palavras, a organização da frase que foi montada. Tente perceber a intenção e a necessidade da pessoa. Tudo isso está na habilidade de ouvir. Só que aí você pode me dizer ou me perguntar, mas dá para fazer isso tudo? Dá, gente. É treino. Se você me falasse isso 3 anos atrás, eu acharia um absurdo. É muito simples a analogia que a gente pode fazer. Quem dirige, por exemplo, lembra quando você começou a dirigir? Você tinha que olhar se você estava usando o pedal de embreagem, de freio ou de acelerador. Se você estava dirigindo corretamente, qual marcha que era, porque dava medo de você pular da primeira para ré ou coisa parecida. Agora hoje você dirige, acelera, freia, muda a música, buzina, liga o limpador, olha no retrovisor e se brincar, não deveria, mas responde o WhatsApp, manda áudio. Tudo isso a gente faz, a questão central é essa. Quando você se prepara para alguma coisa e insiste nessa preparação, fica automático. Logo, quando eu falei sobre falar com começo, meio e fim, ter um raciocínio organizado, ser objetivo, não ser prolixo, é um treino. Você pode ser uma pessoa muito prolixa, que dá uma volta gigante. Se você começar a observar seus áudios no WhatsApp, e aí entra a escuta. Ouvir com atenção. Ver por que você está dando volta. Qual o sentimento que está te movendo que fez você dar aquela volta gigante para pedir um favor? Estava com medo? Estava ansioso? Começou a pensar que a pessoa não ia te entender ou não ia te atender? Qual o sentimento e qual a necessidade te moveu para você dar aquela volta gigante? Se você ouvir com atenção o seu áudio, você consegue filtrar isso. Você vai dar nome para esse sentimento e depois você vai conseguir filtrar e ver o que é bom você guarda, o que não é você descarta. Se reprograma. Então, a primeira coisa é essa. Saber ouvir. Quando você ouve bem, você distingue o fato do julgamento. Não vou nem usar a palavra interpretação. Se você ouvir com calma, com atenção e com foco, você vai saber identificar o fato e não o julgamento, porque a tendência é julgar. A segunda coisa é observar os sentimentos. Quando você estiver falando com uma pessoa, não estou falando de empresa familiar. Talvez pode ser no balcão da sua empresa, numa reunião com os membros da empresa, ou só os donos da empresa conversando. A questão central é, observe os sentimentos. Veja, pela própria expressão do olhar, dá para saber se a pessoa está triste, se ela está apreensiva, se ela está estressada, se ela está ansiosa, se ela está com medo. Agora você imagina, por que eu estou falando do olhar? Porque você vai falar assim, mas hoje as reuniões são de máscara, não dá para você prestar atenção. Gente, só o olhar é o suficiente. E aqui a gente vê uma coisa. Tem muita gente que tem dificuldade de olhar no olho das pessoas para conversar. Gente, não mata. Olha no olho, não tem problema. Ah, mas eu fico com vergonha. Peraí, você está olhando com segunda intenção? Você está olhando querendo julgar? Se não tem nenhuma dessas ações por trás, olhe no olho quando for falar. Observe se o ombro está caído para frente, ali tem cansaço,
Ali tem um pouco de insegurança, um pouco de medo. Você está um pouco para trás, é preciso observar. A pessoa está se esguiando de você, ela está fugindo da situação. Você falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, é preciso observar. Essa fuga que ela está expressando no corpo é por medo? Ou ela está com raiva? Se está com raiva, não fala naquela hora. Espera o sentimento passar para não gerar uma briga. Então, a primeira coisa é essa. Escute para diferenciar fato de julgamento. Observe os sentimentos e, principalmente, se você conseguir observar o sentimento, perceba a necessidade. Talvez a necessidade da pessoa naquela hora, se ela está ansiosa, é só falar. Se ela conseguir pôr para fora o que ela está falando, ela vai se acalmar e vai observar a situação. Por outro lado, se ela está com raiva, você percebeu a necessidade dela de exteriorizar a raiva. Então, dá um tempo para ela. Isso vai passar. Se ela está com medo, você percebeu esse sentimento, essa necessidade, a pessoa quando está com medo, ela precisa de apoio. Então esteja perto. Não julgue. Escute. Observe. Então eu diria o seguinte, além da ideia de começo, meio e fim, escute com atenção, observe os sentimentos e perceba, atrás de todo sentimento tem uma necessidade. Se vocês quiserem depois ver a questão de sentimento e necessidade, basta jogar na internet, CNV Brasil, que é Comunicação Não Violenta, aí tem um site no Brasil, lá você vai achar uma lista de necessidades e uma lista de sentimentos. Daí você vai conseguir nominar algumas que você conhece, algumas que não, e vai perceber que relação profunda tem sentimento e necessidade. Legal. Carlinhos, porque aqui a gente, nesse espaço do Instagram, a gente tem 1 hora, né? A gente vai migrar para o YouTube logo, logo, porque lá a gente tem um espaço mais amplo. Eu acredito que tem muita coisa que não foi falada, né? Até o Clive sugeriu da gente iniciar uma segunda live. Mas aí eu queria propor para vocês, talvez a gente consiga voltar essa semana aqui e dar continuidade nesse assunto. Eu acho que vale a pena, acho que o pessoal ficou mais curioso, despertou bastante coisa, né? No pessoal que está ouvindo. E tem muito mais coisas que você não falou, eu tenho certeza que tem. Então, né, até não sei se você... Vou deixar aí para você dar um voto. Se a gente finaliza essa live, inicia uma segunda, ou se a gente volta aí, talvez sexta-feira, porque quarta e quinta a gente tem um curso, a gente não conseguiria. Mas talvez na sexta ou no sábado a gente conseguiria retornar nesse tema para finalizar mesmo e trazer mais conteúdo. Então, a primeira coisa que eu diria é a gente marcar um outro dia, por uma questão muito simples. Se os conteúdos que foram dados, se eles forem assimilados, vai ser ótimo, porque eu sou da métrica, por exemplo. A gente tem sala de aula 45, 50 minutos. Está provado que os alunos conseguem reter 20. Então, a gente alongar não vai resolver. Mas se a gente marcar um outro dia, perfeitamente. E aí também, pessoal, para quem não sabe, tem o Telegram da Marília, onde ela manda depois um PDF com alguns tópicos dos assuntos que foram tratados. Então, não sei se amanhã ou depois de amanhã, talvez, ela já deve liberar. Então, quem não tem o Telegram dela, depois pede, não sei como é que é o processo, ela... Ah, tá na bio. Depois só entrar lá na bio dela, você vai lá, pega, entra pro Instagram, pro Telegram, que depois ela manda para você essa chave de conteúdo. E no mais, tanto faz o meu Instagram quanto o da Marília, o WhatsApp, assim por diante, está aberto. Qualquer coisa pode perguntar, se quiser dica de livro, a gente está à disposição. Se quiser um dia assistir uma das nossas aulas, tanto faz no curso de oratório ou de liderança, é muito bem-vindo, é só notificar a gente certinho, a gente organiza. E possivelmente a gente tenta programar para sexta-feira, então. Porque terça que vem eu tenho aula nesse horário já marcado. Então precisaria ser para a próxima semana. Para sexta-feira, aliás. Isso, perfeito. Mas aí eu comunico todo mundo, né? O pessoal que está aqui pode nos acompanhar, nos seguir, dar um oi lá entrar aí no Telegram, que daí eu aviso o dia da próxima live, a gente avisa com antecedência. Só lembrando, Marília, tá, eu citei aí Turvolândia, Machado, mas eu vi teve gente aí de Bueno Brandão que entrou, de Crisólia, de Extrema. Então, abraço para esse pessoal todo. É que não dá para nominar, vai passando rápido. É bastante gente. Prossiga. Eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, dizer que eu espero que não seja a primeira e última vez sua aqui, tá? Eu espero que você esteja comigo aqui mais vezes. Quero agradecer muito o pessoal que nos acompanhou. Gente, que alegria cada um que está aqui. Eu consegui ler todos os comentários. Fiquei muito feliz, Carlinhos. O pessoal tem muito carinho por você. Muito bom, né? A gente recebeu uma pessoa tão querida aqui. Então, agradeço demais a todos vocês. E continue nos acompanhando, a gente vai trazer mais conteúdo. Sexta-feira que vem estou aqui de volta. Mas essa semana eu ainda volto aqui com o Carlinhos, nós vamos sugar o que a gente puder dele. Obrigada, pessoal. Legal. Abraço para todos. Até mais.